Glória a Deus. Queiram estar sentados, por favor, irmãos. Bendito é o Senhor. Eu gostaria, irmãos, de começar uma série de mensagens sobre a pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Coincide com o tema da nossa escola bíblica dominical para este trimestre. Eu gosto de, sempre que possível, pregar em séries, porque nos dá a oportunidade de um aprofundamento maior sobre um determinado tema. Assim como também gosto de pregar mensagens avulsas, mensagens urgentes, mensagens urgentíssimas. Obrigado. Glória a Deus. Na realidade, irmãos, é o Espírito Santo que determina o que deve ser falado à igreja, como deve ser falado e quando deve ser falado. Porque, em última instância, é o Espírito Santo que fala à igreja. Por isso, a advertência repetitiva de Jesus no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O tema, irmãos, dessa série que eu quero começar com os irmãos é uma compreensão atual sobre o Espírito Santo, que também é o tema desta mensagem, uma compreensão atual sobre o Espírito Santo. O objetivo é que nós ampliemos o nosso conhecimento acerca do Espírito Santo e que nós prossigamos em conhecer o Espírito Santo e quem somos nós no Espírito Santo e quem somos nós com o Espírito Santo. E se você não tem uma memória fotográfica, experimente trazer um caderno e ir anotando o que o Espírito disser. As nossas mensagens, elas ficarão todas elas disponíveis no YouTube, em dois canais que nós temos. Em um canal ficará o culto na sua íntegra, e no outro canal ficará apenas a mensagem editada. Não só as mensagens que, pela misericórdia do Senhor, eu pregar aqui, mas outras mensagens que outros servos do Senhor também pregar aqui na nossa igreja. Assim, irmãos, eu quero convidar vocês para uma leitura na primeira epístola, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e até o versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Meus queridos e amados irmãos, quando nós falamos em Deus, Pai, podemos entender o conceito de Pai, até mesmo de forma associativa com o nosso Pai terreno. Quando falamos sobre o Deus Filho, novamente podemos entender um filho. Mas o que acontece quando nós falamos Deus Espírito Santo? Esta mensagem que eu quero trazer para os irmãos não é apenas para o nosso conhecimento. É para que nós também estejamos aptos para responder a qualquer um que perguntar por que nós cremos assim, que perguntar a razão da nossa fé. Aquelas respostas do tipo, porque sim, porque eu creio, não são respostas completas. As respostas completas são aquelas que começam com 3 palavrinhas. Está escrito. As nossas respostas devem estar fundamentadas, baseadas na palavra de Deus. Queridos, é comum a gente entender algo que pode ser percebido com os 5 sentidos: a visão, a audição, paladar, olfato e tato. Porque esses sentidos permitem a captação de sons, de imagens, de sabores, de odores, de toques, garantindo que nós tenhamos uma percepção de todo o ambiente em que nós estamos e das coisas também que estão próximas a nós. Mas nós não podemos ver um espírito. E hoje, na nossa riquíssima escola bíblica dominical, nós aprendemos uma palavra um pouco difícil, que o pastor Temes nos trouxe: invisibilidade, dizendo que o Espírito Santo é invisível. O próprio Jesus, depois da ressurreição, ele apareceu aos discípulos, e os discípulos se assustaram, pensando estarem vendo um espírito. E em Lucas capítulo 24 e versículo 29, Jesus respondeu dizendo que um espírito não tem carne e nem ossos como ele tinha. Evidentemente, ainda há muitas perguntas sem respostas acerca do Espírito Santo, porque as coisas escondidas serão reveladas no seu tempo e de acordo com a vontade de Deus. E algumas nós só vamos conhecê-las lá na glória. Na realidade, é difícil entender em termos concretos
o que a Bíblia, tudo o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, a não ser pela revelação do próprio Espírito Santo. Apenas pelas ciências, pelas técnicas de interpretação de textos, não é possível conhecer a pessoa do Espírito Santo. Porque para conhecer a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, é preciso mais do que as ciências que nos dão suporte para a interpretação. É preciso a revelação do próprio Espírito Santo. Glória a Deus. E meus amados irmãos, a pluralidade de entendimentos a respeito do Espírito Santo, notadamente no meio acadêmico, fez com que diversas correntes de opiniões se dividissem em diversas denominações cristãs, reformadas, evangélicas, tradicionais, pentecostais, até mesmo na Igreja Católica Apostólica Romana, há um ramo que é o carismático. O Espírito Santo não tem aparência física, exceto como símbolos. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 10, descendo como uma pomba sobre Jesus no momento do seu batismo, ou em Atos capítulo 2, versículos 2 e 3, um som como de um vento veemente, impetuoso, ou algo que parecia línguas como que de fogo, quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes. Nesse entendimento, quando nós pensamos na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus era visível para os humanos. Quando, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz que ele assumiu a forma de um homem. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que ele nasceu como os humanos nascem de uma mulher. Também em relação ao Pai, ninguém realmente viu a face de Deus, pois ele mesmo disse em Êxodo capítulo 33 e versículo 20, que qualquer um que assim o fizesse, morreria. Porém, homens têm visto representações de Deus em visões, como em Isaías capítulo 6, versículo 1, onde o profeta diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Como em Gênesis capítulo 32 e versículo 30, versículo 30, quando Jacó teve aquele encontro com Deus, e ele disse: tenho visto a face, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Embora o Pai não se apresente fisicamente, mas em muitas representações e significativamente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele se fez conhecido, e Jesus disse em João capítulo 1, versículo 18, que Deus nunca foi visto por ninguém, mas que o Filho que vive com o Pai o tornou conhecido, ou o fez conhecer. Jesus também disse em João capítulo 12 e versículo 45, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E em João capítulo 14 e versículo 9, quem vê a mim, vê o Pai. Então Deus, o Pai, interagiu com os homens, às vezes
falando com eles como com Adão, com os patriarcas e os profetas. Por exemplo, em Êxodo capítulo 33 e versículo 11, diz que o Senhor Deus falou com Moisés face a face, como alguém que fala com um amigo. Em Êxodo capítulo 33, versículos 21 em diante, diz que em uma ocasião Deus permitiu a Moisés vê-lo pelas costas. Portanto, irmãos, o pai e o filho são mais fáceis de compreendê-los por nossa mente do que um ser que se apresenta de maneira diferente, como diz o próprio nome, espírito, que não tem, que não guarda características familiares com o mundo tangível que nós vivemos. No entanto, embora seja mais difícil de entender, é muito importante que nós busquemos, que nós procuremos conhecer tudo o que a Bíblia diz, registra a respeito do Espírito Santo, para que nós tenhamos uma compreensão suficiente para entender quem é o Espírito Santo, para entender que o Espírito Santo está aqui na terra, que ele nunca saiu daqui, desde que desceu no dia de Pentecostes, e entender que o ministério do Espírito Santo está em plena atividade, e o Espírito Santo faz hoje o que Jesus fez há 2000 anos atrás. E do ponto de vista prático, irmãos, porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus teoricamente e precisamos conhecer a aplicação prática da palavra de Deus, do ponto de vista prático, na aplicação deste conhecimento, ter a capacidade de andar segundo o Espírito, ou andar no Espírito e não segundo a carne, ter capacidade de pensar segundo o Espírito e não segundo as inclinações dos nossos corações, porque não dá, definitivamente não dá, para pensar com a mente de Cristo, a não ser com o Espírito Santo, e que possamos ainda, do ponto de vista prático, manifestar o fruto do Espírito, que é a obra consequente, espontânea e visível do Espírito Santo dentro de nós. Eu não posso ver o Espírito Santo dentro de alguém, a não ser por uma comunicação do Espírito Santo com o meu espírito. Mas quando esta pessoa fala, quando esta pessoa anda, quando esta pessoa olha, eu posso saber se o Espírito Santo está dentro dela, porque ela manifesta o fruto do Espírito Santo. E meus amados irmãos, quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele domina a nossa alma, ou aquilo que os estudiosos chamam de psique. Ele controla as nossas emoções, os nossos sentimentos, e esse controle, esse domínio é manifestado em 9 evidências, que é o fruto do Espírito. É um só fruto, mas segundo Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele é visível em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou temperança. Contra essas coisas não há lei. Enquanto você está ouvindo esta mensagem, peça ao Espírito Santo que revele ao seu coração quais dessas qualidades encontradas no fruto do Espírito você precisa que o Espírito Santo amplie ou aumente na sua personalidade. Por exemplo, eu lhe pergunto,
Você é uma pessoa paciente? Ou você é pavio curto, do tipo bateu, levou? Como anda a sua paciência? Numa escala de 0 a 10, peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele revele, numa escala de 0 a 10, qual é o nível da sua paciência. É apenas uma pergunta de diagnóstico. Nesta noite, deixe esses dois, o Espírito e a palavra, penetrarem em seu espírito, em sua alma e em seu corpo. O poder do Espírito Santo e a palavra de Deus formam uma combinação exclusiva. Não apenas ouça a pregação, mas deixe a palavra de Deus entrar na sua corrente sanguínea. Porque por onde a palavra passar, haverá cura. Oh, glória a Deus. Deixe a palavra de Deus entrar no tutano dos seus ossos, porque a palavra de Deus cura os ossos. Bendito é o Senhor. Por onde a palavra de Deus passa, a cura, a milagres, a prodígios, a maravilha. Deixe-se ser curado nesta noite pelo Espírito e pela palavra de Deus que você está recebendo. Salmo 107, versículo 19, diz que no momento de angústia, quando eles não sabiam o que fazer, quando eles não sabiam para que lado correr, eles gritaram por socorro e clamaram ao Senhor. E o versículo 20 diz assim: Ele enviou a sua palavra e os sarou, eles foram curados e o Senhor os livrou da destruição e da morte. Glória a Deus. A palavra, irmãos, que o Espírito diz à igreja é uma palavra carregada de poder medicinal, de poder para dar ideias, para a solução de problemas que eram problemas sem saída. Mas a palavra do Espírito Santo, ela vem com uma carga de sabedoria suficiente para que nós tomemos a decisão que devemos tomar. Glória a Deus. E o Espírito Santo produz então certos traços do caráter de Cristo. E o nosso temperamento passa a ser controlado pelo Espírito. Glória a Deus. Esses traços, irmãos, do caráter de Cristo são uma espécie de subproduto da nossa salvação e do controle do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Voltando, irmãos, o ministério de Jesus na terra era ensinar as coisas do Pai. Ele ensinou a lei, ele mostrou às pessoas os seus pecados, ele trouxe conforto para todos aqueles que creram. Agora, o ministério do Espírito Santo é nos lembrar as palavras de Cristo. E o Espírito Santo está ativamente fazendo a obra de Cristo. Ele foi enviado. Jesus disse: eu não vou deixar vocês sós. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei outro Consolador para que estejam com vocês para sempre. Aleluia. Ele vive dentro de nós. E Ele trabalha removendo as partes indesejáveis. Aleluia. Queridos irmãos, nós vivemos em um mundo difícil
em um mundo de muita confusão. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, que existem tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Neste mundo tão difícil, de tanta confusão, somente o Espírito Santo trabalhando em nós é que vai nos ajudar a manter o equilíbrio, a permanecer firmes na fé e a ouvir e identificar a voz do Senhor e a rejeitar todas as outras vozes. Isaías capítulo 30, versículo 21, diz: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. O crente que ouve a voz do Espírito Santo, ele tem a garantia 100% de tomar decisões certas na vida, de mudar para o lugar certo, de casar com a pessoa certa. Ele não toma decisões erradas na vida, porque o Espírito está dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. O maior presente que Deus deu para o ser humano é o Espírito Santo, e ele é dado para todos. O convite e a disponibilidade é para todos. A realidade, no entanto, é que nem todos os que ouvem o convite aceitam o Espírito Santo. Porém, aqueles que ao ouvirem a voz do Espírito Santo não endurecem os seus corações, eles recebem o Espírito Santo e recebem exatamente quando abrem os seus corações para receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você veio a convite nesta noite a esta igreja, ou você que está conosco pela internet, nesta noite você tem a oportunidade de abrir o seu coração para a voz do Espírito Santo. E todas as pessoas identificam a voz do Espírito Santo. Alguns identificam e endurecem os seus corações, mas todos identificam que há algo diferente, que aquela voz é diferente. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, abra o seu coração e receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque quando você recebe a Jesus, como nós aprendemos hoje aqui na nossa escola bíblica dominical, você recebe o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, sequer a pessoa vai abrir o seu coração para Jesus. Mas quando ela aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesse momento ela recebe o Espírito Santo. E é importante, desde logo, nós entendermos que uma coisa é receber o Espírito Santo e outra é ser batizado com o Espírito Santo. Quando você aceita a Jesus, você recebe o Espírito Santo. E quando você se enche tanto do Espírito Santo, que transborda, e você começa a falar em outras línguas, é porque você foi batizado com o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo para viver a nova vida que conseguimos em Cristo. Porque tanto do ponto de vista psicológico, como também do ponto de vista espiritual, a nova vida, ela é desconectada daquilo que nós aprendemos, mesmo nas nossas famílias, daquilo que nós aprendemos na sociedade, nas escolas. A nova vida é desconectada dos valores humanos eleitos pela sociedade.
E Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. É impossível viver a nova vida sem a ajuda do Espírito Santo. Evidentemente, o trabalho do Espírito Santo começou quando ele nos deu a percepção de que nós somos pecadores e que somos culpados e que realmente precisávamos de Jesus. Realmente, sem o Espírito Santo não há desejo por Cristo. Jesus deixou isso muito claro em João capítulo 16, versículo 7 até o versículo 11, dizendo que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado, porque não creram em Jesus, da justiça, porque, disse ele, vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Mas quando você ouve a pregação do Evangelho, e pelo trabalho do Espírito Santo, você se torna uma pessoa ciente, uma pessoa convencida da sua necessidade de Cristo e se arrepende dos seus pecados. A partir deste momento, você passa a ser objeto da atenção do Espírito Santo. Você passa a ser uma pessoa cuidada pelo Espírito Santo, ou uma pessoa ajudada pelo Espírito Santo, porque para começar, o Espírito Santo coloca você no corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo chama essa ocorrência de batismo no corpo de Cristo, e ele completa dizendo que a todos nos foi dado de beber do mesmo Espírito. E então o Espírito Santo passa a liderar as nossas vidas, passa a dar uma direção para as nossas vidas. Como eu disse, ele indica o caminho a seguir e as direções a serem tomadas. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo está dentro de cada crente o tempo todo. Evidentemente, você não precisa experimentar sentimentos, experimentar emoções que abalam a terra. Não precisa pular, gritar, chorar, rolar no chão ou ter qualquer manifestação externa de emoções físicas para ser habitado pelo Espírito Santo, embora muitas vezes isso acontece. Obviamente, nós temos o controle, mas não devemos reter a operação do Espírito em nós. Nós não fazemos escândalo, mas nós também nos colocamos com muita liberdade quando o Espírito Santo quer realizar algo. Nós nos colocamos com muita liberdade. Glória a Deus. Não vamos produzir escândalo, mas também não vamos reter a manifestação do Espírito Santo a título de que alguém fique impressionado ou fique censurando o nosso procedimento. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, o Espírito Santo entra, ele ocupa espaços. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre, mas agora não é mais sobre, agora é dentro, é intra. Ele ocupa o nosso espírito, alma e corpo, e ele estabelece um novo relacionamento conosco, um novo relacionamento com Deus. Nós somos
nós somos reconciliados conosco mesmos. Há pessoas que se sentem uma pessoa dividida. A pessoa que se sente uma mulher no corpo de um homem num corpo de uma mulher. Mas quando o Espírito Santo entra, o Espírito Santo reconcilia essa pessoa consigo mesma. Oh, glória a Deus! Bendito é o Senhor. E somos reconciliados com Deus. Mas isso é apenas o início da sua obra em nós. E o Espírito Santo nos marca como pertencentes a Deus, como propriedades exclusivas de Deus. Glória a Deus. Eu até volto àquele tema para dizer, se você tem esse tipo de problema, ou alguém da sua casa, da sua amizade, tem aquele tipo de problema, se sentir uma pessoa no corpo de outra, leve ela a conhecer o Espírito Santo, a buscar o Espírito Santo, porque há solução. Glória a Deus! A medicina, a psiquiatria, a psicologia pode dizer não há solução, mas a palavra e o Espírito desta noite estão dizendo a solução. A solução. E Deus vai trazer um novo momento de júbilo para a sua casa. Bendito seja o Senhor para sempre. O Espírito Santo, então, nos marca como propriedades exclusivas de Deus. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele retoma no capítulo 6 o mesmo entendimento e diz, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, ele escreveu, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O Espírito Santo é o nosso selo de salvação. Quando alguém ouve o Evangelho e crê no Evangelho, essa pessoa recebe uma marca, ela recebe um selo, que é o Espírito Santo da promessa, para que no mundo espiritual ela possa ser identificada como filhos e filhas de Deus. É por isso que a macumba não pega no crente. Aquele que tem o selo pode andar de um lado para outro, porque ele estará protegido. Eu tinha, irmãos, um escritório, na verdade um cartório, numa determinada cidade. E uma vez eu pedi para arrumar o telhado daquele prédio. E o carpinteiro subiu, e na parte de cima, apontando bem para o lugar que eu estava, tinha um punhal com um cabo com cores preta e vermelha, apontada para o lugar onde eu estava. Depois eu pedi tinha umas manchas na parede, eu pedi para que o pedreiro cavasse, e o pedreiro cavou e encontrou 2 macumbas enterradas
bem no lugar onde eu me assentava, colocando as minhas costas. Há pouco tempo, um rapaz que trabalha comigo foi limpar o meu carro e ele se assustou porque tinha uma macumba amarrada no para-choque, no paralama do meu carro, no lado do motorista. Mas aquele que tem o selo está protegido. A sua casa está protegida. Os seus bens estão protegidos. A sua família está protegida. Não vale macumba. Ele tem o selo, ele tem a marca, o nosso selo. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo se torna a nossa linha direta para o Pai através de Jesus. E o Espírito Santo nos ensina a obedecer ao Senhor e a confiar que Ele dirige cada passo. E o Espírito Santo nos ensina a colocar todos os cuidados sobre Ele, porque Ele é maior do que qualquer problema. E por meio do Espírito Santo, irmãos, nós aprendemos a desenvolver uma maior confiança no Senhor e menos na sabedoria humana, ou na força, ou na influência humana, ou nas habilidades próprias. O Espírito Santo nos ensina a ver as coisas mais profundamente do que aquilo que nós podemos ver na superfície. O Espírito Santo nos aponta os pontos cegos. Assim como quando você vai dirigir, que existe um ponto do carro que você não vê outro carro. O Espírito Santo, ele elimina os pontos cegos da nossa vida. E ele supre aquelas áreas que não estão completamente submissas, que não estão completamente rendidas a Deus. Aleluia. Paulo diz em sua carta aos crentes de Éfeso, capítulo 1, versículo 27, que ele orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Também ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vão. Mas o Espírito Santo nos torna sábios. O Espírito Santo nos revela Deus. O Espírito Santo nos ajuda a entender a mente de Deus. Sem o Espírito Santo, ninguém conseguirá entender as coisas de Deus, porque nós precisamos de olhos espirituais em nossos corações para entender os caminhos de Deus, para entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita, completa, agradável. E é aí, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, que nós começamos a entender a mente de Deus, a entender como Ele pensa, e esse conhecimento nos ajuda em nossa caminhada diária. E é um crescente, porque quanto mais nós queremos saber sobre Ele, mais o Espírito Santo nos revela. Uma das coisas, irmãos, que eu acho assim impressionante, é uma das coisas mais importantes,
é que o Espírito Santo nos ensina, ou melhor, nos ajuda a aprender. Ele não apenas nos ensina, ele nos ajuda a aprender a pensar com a mente de Cristo. E quando o Espírito Santo assume o controle, é aí que as coisas acontecem, é aí que as coisas mudam. Poderíamos dizer, de maneira sintética, antes era tudo sobre mim, o que eu poderia fazer, o que eu queria, o que eu achava que era melhor. Porém, quando o Espírito Santo assume o controle, nós temos a consciência de que já não pertencemos mais a nós mesmos, que pertencemos a Deus, que fomos comprados por bom preço, que não somos mais de nós mesmos. E nós nos tornamos melhores, porque o Espírito Santo tem o controle de nossas vidas. Um melhor filho, um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor esposo, um melhor amigo, um melhor pastor, um melhor diácono, uma melhor líder, porque o Espírito Santo assume o controle. Não porque nós somos superiores a qualquer outra pessoa como indivíduo, mas porque é o Espírito Santo que está no controle, e o Espírito Santo dá sabedoria além das nossas habilidades naturais, à medida que nós aprendemos a ouvi-lo. Tiago capítulo 3, versículo 17, diz que esse tipo de sabedoria é uma sabedoria que vem do alto, e que se nós permitirmos-nos estar totalmente imersos no Senhor, para nós nos concentrarmos nos pensamentos que vêm do alto, nós seremos produtivos, nós seremos criativos, e nós vamos poder fazer coisas poderosas neste mundo, coisas que nós nunca fizemos, e vamos realizar os benefícios de estar nessa sintonia com o Espírito Santo. E o Espírito Santo também nos ajuda a orar. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, Paulo diz que ele nos ajuda a orar, que ele nos orienta sobre o que orar e como orar, e que ele ora por nós com gemidos que não podem ser traduzidos por palavras. Realmente, o Espírito Santo nos ajuda a saber orar e como orar, para poder trazer, inclusive, o poder de Deus para a vida de pessoas pelas quais nós intercedemos, porque nós vamos orar bem. Eu gostaria de encerrar esta mensagem, irmãos, dizendo que o Espírito Santo está trabalhando constantemente, quase em segredo, porque o Espírito Santo trabalha silenciosamente, mas ele está trabalhando nos bastidores. Ele está consertando problemas que nós criamos para nós mesmos e que nós criamos para outras pessoas. O Espírito Santo está trabalhando nos bastidores, trazendo a solução. É claro que nem sempre nós podemos ver o trabalhar do Espírito Santo, mas de alguma maneira o Espírito Santo está endireitando as coisas. De alguma forma ele faz com que tudo funcione para o nosso bem. Eu quero lhe dizer que neste exato momento o Espírito Santo está trabalhando em você. Está trabalhando nas suas dificuldades. Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está trabalhando onde você não consegue ver, onde você não consegue saber. Mas o Espírito Santo está trabalhando a seu favor.
De alguma maneira, isso vai ser resolvido, porque o Espírito Santo está trabalhando a seu favor. Mesmo quando outros abandonam, mesmo quando outros dizem, eu já fiz o que podia ser feito, nada há mais para fazer, o Espírito Santo não desiste. O Espírito Santo continua operando, o Espírito Santo continua trabalhando. Então Paulo escreve, irmãos, acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12 é o texto que nós lemos no início. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éres guiado. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que ele queria mostrar para mim e para você como o Deus Espírito Santo que está aqui na terra está trabalhando em nossas vidas. Eu não sei os pormenores, obviamente pela fé nós podemos sentir, nós podemos ver, porém, meus amados irmãos, nós não sabemos a extensão, a profundidade do trabalho que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas. Porque o Espírito Santo está trabalhando em áreas que nós não temos conhecimento, em áreas que se referem ao nosso futuro. O Espírito Santo está trabalhando em áreas que talvez nós só vamos ter conhecimento quando chegarmos lá e vamos ficar admirados. Então era isso, e o Espírito Santo trabalhou e tudo mudou por causa do trabalho do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que ele queria mostrar como o Senhor está trabalhando em nossas vidas. E cada vez que você clama por ajuda, é o Espírito Santo que ouve a sua voz e a entrega a Deus. E em nossos momentos de fraquezas, em nossos momentos de solidão, em nossos momentos de medo e até de pânico, quando não sabemos orar, quando não há uma palavra para orar, o Espírito Santo, ele interpreta os nossos corações e ele entrega uma oração completa, uma oração perfeita a Deus, o Pai, uma oração que nós não conseguiríamos traduzir em palavras. Oh, aleluia! Vamos levantar as nossas mãos e vamos glorificar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele pode ser glorificado, sim. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus Espírito Santo, nós vos glorificamos. Oh, eterna Trindade, nós vos glorificamos, porque nós nos sentimos amados, nós nos sentimos cuidados, nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos dirigidos, e nesta noite o Senhor veio reavivar a nossa fé, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito está entregue ao Espírito Santo, e o Espírito Santo está trabalhando, está movendo pessoas, está movendo lugares, está movendo situações, para que a tua vontade em nossas vidas seja realizada. Ó Senhor, que cada irmão, que cada irmã aqui presente possa sentir-se abraçado pelo Espírito Santo, cuidado pelo Espírito Santo, protegido pelo Espírito Santo. Oh, como nós queremos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ó Senhor, não permita que nenhum ruído, seja ele material, seja ele espiritual,
seja ele psicológico, emocional, não permita, Senhor, que impeça para que nós possamos ouvir com toda a nitidez a voz do Espírito Santo dizendo: este é o caminho, andai nele. Nós queremos andar pelos caminhos indicados, dirigidos pelo Espírito Santo para todas as áreas de nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Oh, aleluia, bendito seja o Senhor. Fiquemos de pé, amados, em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor, aleluia, bendito é o Senhor, bendito é o teu nome, oh glória a Deus, bendito é o Senhor.